Meus irmãos, quero convidá-los para nós voltarmos ao texto de Salmos número 139. Salmos de número 139. Um salmo que deve nos instruir, meus irmãos, ao longo de um ano inteiro, mas que hoje, de um modo muito especial, precisa ser rememorado, precisa ser revisitado pelos nossos corações. Os irmãos sabem, eu me preparei para trazer uma mensagem específica na noite de hoje, mas senti muito fortemente no coração hoje que nós deveríamos meditar e refletir sobre o Salmo de número 139, na entrada de um novo ano. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu me sento e quando eu me levanto. De longe, Tu conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É elevado, é tão elevado que eu não posso atingir. E por fim, para onde eu me ausentarei do Teu Espírito? Para onde eu fugirei da Tua face? Se eu subo aos céus, lá Tu estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá Tu estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a Tua mão me guiará e a Tua mão direita me susterá. Amém? Meus irmãos, quanta coisa nós fizemos ao longo de 2025. Eu não sei com respeito a vocês, mas eu tenho um método, faz parte de uma construção pessoal minha, desde tempos muito remotos da minha vida, em que eu gosto de registrar coisas. Eu tenho muita coisa lá em casa guardada com registros, do que eu planejo, do que eu sonho, dos projetos particulares, dos motivos de oração. Gosto de registrar quando eu tenho a percepção de que uma oração foi respondida. E eu percebo que quando traço projetos, quando eu traço planos, muitas vezes esses planos, eles têm muito a ver com a minha visão de vida, de mundo, o meu querer particular, a vontade que eu tenho de que certas coisas venham a se concretizar. Muitas vezes, irmãos, as nossas decisões, as nossas vontades, elas estão firmadas, até mesmo nos nossos temores, mas acima de tudo, em nós. Quantas vezes nós pensamos que aquilo que nós fizemos ou desejamos era a direção de Deus, mas bastou um pouco de tempo, bastou alguns sinais se evidenciando para nós percebermos que éramos nós que estávamos ali, eram as nossas digitais que estavam ali subscrevendo tudo aquilo que aconteceu, e isso explica muito do que não deu certo, explica muito do que nós chamamos de fracasso. E quando eu ponho os meus olhos na palavra de Deus, eu aprendo que absolutamente não adianta nenhum tipo de passo que eu dê nessa vida, dentro de uma perspectiva exclusivamente minha. A gente não consegue, irmãos, escapar dessas fronteiras que são estabelecidas por um Deus que é soberano, que escreve a história, que comanda a história. Há pouco nós orávamos aqui pelas crianças e falávamos do caos que é o tempo de hoje. Mas nós podemos e devemos iniciar o ano de 2026 com uma convicção no coração: nenhum caos prevalecerá para sempre. A vitória já está estabelecida. E aqueles que permanecerem fiéis ao Senhor irão testemunhá-la. Sabe, irmãos, como a gente às vezes está perdendo o jogo de 9-0, a gente acha que não tem como virar. Mas com Deus não existe isso. Quanto mais a maldade na terra se intensificar,
mais se verá o poder da mão de Deus atuando dentro dessa mesma história. É Deus quem vai reverter todo o processo de declínio, e é Ele quem vai estabelecer um reino de paz e de justiça que brevemente virá sobre todos aqueles que confiarem e que servirem ao Senhor. A palavra de Deus diz que Deus nos sonda e nos conhece, de maneiras que não adianta para que direção a gente siga. Não adianta, irmãos, nenhum tipo de esconderijo para o qual a gente pretenda ali permanecer sob um suposto abrigo seguro, imaginando que ali nós estaremos livres da ação soberana da sua justiça. A justiça de Deus vai nos alcançar. Quando eu olho para esse salmo, eu penso no seguinte: a grande verdade é ou Deus ou Deus. Não temos outro caminho para seguir. Nós absolutamente, irmãos, não temos um plano B. E é nesse sentido que a maior parte das pessoas lá fora está se perdendo, porque nós vivemos uma geração que parece querer sugerir múltiplas escolhas, múltiplos caminhos. Nós vivemos a época da multiplicidade. Eu fui preencher um documento público, só na definição do meu gênero tinha pelo menos 7 opções lá, como se existisse alguma coisa além de homem e mulher. Mas tinham 7 opções para mim escolher, e por incrível que pareça, nenhuma das 7 correspondia à minha verdadeira opção, que na verdade não é opção, é condição, é realidade natural. Mas isso é apenas uma faceta de um tempo em que parece que existem muitos mundos dentro de um só mundo. E parece que existem muitos deuses à disposição, e você escolhe qual Deus você quer servir, como você escolhe a peça de roupa ao abrir o seu guarda-roupas, que você irá trajar. Mas, um dia, de alguma forma, o ser humano cai em si e percebe: nunca houve um outro caminho, nunca houve uma outra opção. Ou é Deus, ou é Deus. Qualquer coisa que eu resolva fazer nessa vida, irmãos, que não seja servir a Deus, vai significar ruína, aflição e destruição para a minha vida. Não tem nenhum conselho melhor para ser dado no início de um ano do que esse: ame ao Senhor de todo o seu coração e sirva-o com toda a intensidade do seu ser. E de todos os arrependimentos que a gente pode ter no dia 31 de dezembro de um ano que já está indo, o maior de todos é: eu não ofereci o meu melhor para Deus ao longo desse ano que se passou. E uma notícia boa que ressoa mesmo diante dessa constatação, que é minha e que diz respeito a mim mesmo, é que Deus ainda assim está me proporcionando um portal que se abre para que uma história diferente seja escrita nesse novo ano que está surgindo. Não existe, irmãos, nada que eu possa fazer para ludibriar, para iludir a compreensão de Deus. Ele conhece todos os meus pensamentos. Se eu me assentar, se eu me levantar, meus irmãos, todos os meus caminhos estão diante do Senhor. Ainda a palavra não chegou à minha boca e Ele já conhece tudo aquilo que eu irei dizer. E todos os meus dias já estão escritos no seu livro. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Não, Deus já sabe. Você sabe como terminará a sua vida? Não, Deus já sabe. E sabe, irmãos, como é triste na vida de um ser humano a passagem do tempo fosse processando, como nós vimos no vídeo que assistimos aqui no início do culto, no lindo poema de Mário Quintana, que diz que quando você presta atenção já chegou a sexta-feira, e quando você menos observa, lá se foi o mês, o ano, o Natal. Irmãos, vocês perceberam a velocidade com que esse ano passou? Eu ainda me lembro da gente estar comentando assim, entre amigos: olha, já é Natal. O ano acabou, irmãos. E a pergunta que nós devemos fazer é: em que aspecto, hoje, no dia 31 de dezembro, nós somos criaturas humanas melhores do que éramos no dia 1º de janeiro?
o que nós efetivamente construímos, qual foi o edifício que ficou erguido, para que, se porventura não for projeto de Deus, que a gente chegue até 31 de dezembro de 2026. Qual é o legado da nossa caminhada, da nossa história sobre essa terra? Vivemos aqui para quê, irmãos? Apenas para sair desenfreadamente em busca de conquistas humanas, materiais, apenas tentando a todo custo reafirmar o nosso querer, a nossa particular visão acerca das coisas, e deixamos de usufruir, e deixamos de desfrutar daquilo que Deus nos concedeu, que é mais precioso, que é o dom da vida. Detalhes de uma simplicidade que quantas vezes passa despercebido por nós, mas ali está a mão de Deus atuando, a nos amar, a nos guardar, a nos proteger, a nos livrar todos os dias da nossa vida. Irmãos, quanto tempo nós perdemos com questões tolas, quanto tempo nós perdemos com debates infrutíferos, inúteis, infantis. Será que nós conseguimos quantificar o que se foi e que não volta mais? Que a infância que a gente contemplou logo ali já não é mais, que os cabelos brancos chegaram, que a ruga despontou no rosto, e que nós já começamos a entrar naquela fase em que a gente decide fazer uma coisa aqui, e daqui a pouco a gente diz ali, o que foi mesmo que eu decidi? Ué, o que eu ia fazer mesmo? Eu fui ali na cozinha fazer uma coisa, eu vim aqui na cozinha fazer o que mesmo? E houve um tempo, não faz muito tempo, em que a gente tinha 10, 15 coisas na cabeça, fervilhando e funcionando ao mesmo tempo, simultaneamente. Tamanha era a energia da nossa jovialidade. Mas essa jovialidade foi para onde, irmãos? Ela foi dedicada a quê? O que a gente construiu? A minha juventude serviu para quê? Nesse exato momento nós estamos aqui celebrando a chegada de um novo ano. Estamos dizendo, Senhor, muito obrigado. Mas quantos estão agora presos a um leito de enfermidade, incapacitados até mesmo de se locomoverem e de desfrutar de coisas mínimas que nós temos acesso todos os dias, mas que nunca geram uma palavra de gratidão nossa para com o Senhor. Nem todos, irmãos, tiveram as chances que nós temos. Nem todos puderam chegar ao dia 31 de dezembro e dizer feliz ano novo para as pessoas a quem a gente ama e a quem a gente quer bem. Não sabemos se no ano que vem teremos essa oportunidade. E como é bom lembrar disso. A palavra de Deus diz que é melhor você estar numa casa onde está havendo luto do que numa casa onde está havendo festa. Numa casa onde está havendo luto, existe reflexão sobre a vida. As pessoas estão pensando sobre a vida. E quem conhece aquele que jaz ali num caixão, vão lembrar daquela pessoa um dia viva, feliz, cheia de energia e de saúde, e agora está ali. Mas num lugar onde há festa, as pessoas nem por um segundo pensam que elas não sabem o que lhes acontecerá no minuto seguinte. Por isso, todo dia, irmãos, é dia de nós refletirmos e de nós glorificarmos a Deus pela chance que Ele nos dá. Primeiramente, de estarmos vivos, de termos saúde, de podermos contemplar o sol que nos toca na pele, a brisa, de podermos, meus irmãos, ter o desfrutar da água que nos sacia a sede, o pão sobre a mesa, a roupa que nos cobre, de termos a possibilidade de convivermos com pessoas a quem nós amamos. Ora, meus irmãos, ao longo de um ano inteiro, o nosso líder de missões nos mostrou aqui exemplos de lugares onde as pessoas não podem estar num lugar como esse, não podem glorificar a Deus, não podem cantar hinos como esse, não podem realizar uma ceia, um momento de comunhão e de harmonia entre irmãos como esse, porque isso pode significar uma sentença de morte. Agora mesmo no continente africano, igrejas estão sendo queimadas, cristãos estão sendo trucidados.
O grupo religioso mais perseguido no mundo são os cristãos. Isso não sai na mídia, porque não é do interesse do inferno que se dê publicidade para isso. E Deus nos permite estar aqui. Deus nos permite, irmãos, estarmos juntos nesse momento, com saúde, com felicidade e com a possibilidade de continuarmos a melhorar e a reconstruir a nossa história, que talvez não tenha sido lá tão boa ao longo de 2025. Quanto bem eu pratiquei nesse ano, irmãos. Qual foi a diferença que eu fiz na vida das pessoas? Afinal de contas, as minhas palavras serviram para edificar ou para destruir? Elas serviram para curar pessoas ou serviram para ferir pessoas? Os meus comportamentos, as minhas decisões, elas foram decisivas para o crescimento da obra de Deus ou para estancar esse crescimento? Eu fui um construtor na casa de Deus ou eu fui um sabotador no reino de Deus? Eu sou alguém que as pessoas lembram no seu momento de dificuldade. Eu sou alguém que tem aquela palavra que pode modificar positivamente o caminho de alguém, ou eu sou uma pessoa que as pessoas preferem distante, porque a minha presença e as minhas palavras fazem mal. Essas reflexões não podem fugir ao nosso pensamento e ao nosso coração num dia começo de hoje, porque Deus nos conhece, Ele nos sonda, Ele sabe tudo sobre as nossas vidas, irmãos. Não adianta viver um teatro religioso na presença de Deus, nada disso se sustenta. Deus está em busca de homens e mulheres que rasguem os portais de 2025 e adentrem por 2026 com a convicção de serem seres humanos melhores, que iluminem esse mundo, que salguem esse mundo, que façam a diferença, que não vivam mais na impiedade, que se ainda não tiveram uma aliança estabelecida com Deus, passem a ter. Como igreja do Senhor, profeticamente reafirmamos: aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Saia do mundo da impiedade, rejeite este século que odeia a palavra de Deus, sirva ao Senhor de todo o seu coração. Como igreja do Senhor, declaramos nessa noite de celebração: volte para Cristo, você que está afastado dos caminhos do Senhor. Retorne para os braços do Pai. Sinta o amor de Deus e o perdão desse Senhor Todo-Poderoso, que todos os dias nos acrescenta a oportunidade de renovação. E receba no seu coração a alegria da salvação. Que hoje, meus irmãos, nós possamos celebrar juntos, cear juntos, mas que nós possamos lembrar que nós não conseguimos nos esquecer e nós não conseguimos nos esconder de um Deus que tudo vê, que tudo sabe. No mais oculto, nas entranhas mais inacessíveis da nossa alma, existe uma luz onisciente que consegue contemplar até aquilo que a gente pensa que não está dentro da gente, mas está lá. Porque ninguém conhece melhor o produto do que o fabricante. Deus sabe quem eu sou melhor do que eu mesmo. Por isso, 2026 não pode ser outra coisa que não seja o ano da nossa entrega mais absoluta para o Senhor Jesus. O ano em que nós façamos uma virada de chave, irmãos, deixando para trás toda a infantilidade, toda a carnalidade, tudo que não edifica, que não constrói, e passando a viver uma vida de entrega plena ao Senhor Jesus, de entrega verdadeira a esse Deus que tudo pode, esse Deus que tudo faz pelo seu povo. Amém? A nossa convicção vai ser como a do salmista, que disse: Senhor, quão assombroso é isso, a minha mente não consegue compreender. Viver para Deus é viver pela fé, não é uma compreensão, não é uma lucidez que está embutida na racionalidade humana, é uma entrega totalmente estabelecida sobre as bases da fé. Apenas confie, mergulhe nesse oceano de bênçãos e de vitórias que o Senhor tem para você. Por favor, entre em 2026 com outra disposição, com outra visão. Vamos, meus irmãos, compreender o que significa amar e vamos parar de falar de amor apenas. A palavra de Deus diz muito claramente que se nós não nos amarmos uns aos outros, assim como Ele nos amou,
nós não estamos cumprindo a sua lei, nós não estamos cumprindo a sua vontade. Por favor, não nos esqueçamos, se nós não amarmos os nossos irmãos a quem nós vemos, nós não temos condições de amar a Deus a quem nós não vemos. Por favor, não nos esqueçamos que a Bíblia diz que se eu não amo o meu irmão, eu estou em trevas. Portanto, o amor precisa pular das páginas das nossas poesias, o amor precisa saltar das notas musicais dos nossos cânticos e sentar no trono do nosso coração em 2026. E amar significa fazer a diferença positiva na vida do próximo. Jesus nos ensinou isso na parábola do bom samaritano. Ele mostrou o que é amar alguém. Ele mostrou que amar é alguma coisa que vai muito além do que se fala, é algo que se faz. Amar é uma decisão. Amar o meu irmão, amar a obra de Deus, amar a Deus é atitude. E por isso Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amá-lo é obedecê-lo, é servi-lo. Não é cantar, não é pregar, não é frequentar igrejas. É ter uma vida real, autêntica, transparente, verdadeira, de serviço e de testemunho. Irmãos queridos, que em 2026, todos que nos cercam, ao nos avistarem, consigam contemplar as digitais do Salvador através das nossas vidas. Que aquilo que a Escritura diz, que nós temos que ser o bom perfume do Senhor, o cheiro bom do Evangelho, seja algo perceptível através do nosso testemunho. Entendamos isso. Não esperem que o mundo conheça a Bíblia. O mundo não lê Bíblia, o mundo lê crentes. Quem lê Bíblia é a igreja. Nós somos a Bíblia do mundo. E essa é a responsabilidade daqueles que carregam o nome do Evangelho dentro de si. A crise de identidade que nos abate não pode avançar. 2026, irmãos, pode ser perfeitamente bem o ano da volta do Senhor Jesus. Mas se Ele vier nesse ano para buscar a sua igreja, como eu estarei? Estarei pronto para esse encontro? Serei eu, dentre aqueles que não estão dormindo e que têm a sua botija transbordando de azeite e que estará atento quando o anjo gritar: eis o noivo, o Senhor está voltando. E 2026 pode ser esse ano. Eu creio, e nós precisamos entrar firmes como igreja, como família, unidos, superando todas as dificuldades que em algum momento possam ter nos atrapalhado nesse ano que findou. Amém? Eu desejo um ano repleto de vitórias para as nossas vidas. Eu desejo, meus irmãos, e eu tenho orado, e quero confessar isso aqui no púlpito dessa igreja que eu tanto amo, que ao longo do ano inteiro de 2025, eu tenho orado por cada um dos meus irmãos. Todos vocês estão nas minhas orações, todos, e continuarão estando, para que não falte paz em seus lares, para que não falte provisão em seus lares, para que não falte amor em seus lares, para que o inimigo não destrua suas famílias, para que seus filhos cresçam na graça e no conhecimento do Senhor e não sejam devorados pelas influências desse mundo perdido. E eu tenho convicção, irmãos queridos, que os nossos testemunhos continuarão sendo de vitórias para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Eu quero convidar você nesse momento a ficar de pé para nós orarmos e para darmos início ao momento da celebração desta Santa Ceia. Meus irmãos, esse é um momento de uma simbologia muito importante para todos nós. Essa, ao mesmo tempo que é a última Santa Ceia de 2025, será a primeira Santa Ceia de 2026. É uma Santa Ceia de transição. Nós estamos aqui num ato de obediência ao Senhor. Estamos saindo de uma fase, entrando numa outra fase. E estar na mesa de Deus é estar diante da necessidade de uma reflexão, da necessidade de uma introspecção, de nós pensarmos sobre quem temos sido e o que podemos fazer para nos tornar pessoas melhores. Que o mistério do corpo de Cristo, o mistério do derramamento do seu sangue nos torne pessoas melhores, irmãos. O mundo está precisando de pessoas melhores.
Chega de pessoas tóxicas, chega de pessoas destrutivas, chega de pessoas rancorosas, chega de pessoas destruidoras, malignas, usadas pelo inferno. Nós temos sido chamados por Deus para sermos bênção para essa geração. Você foi chamado, você não está aqui por acaso, você não é um acidente do destino, você é alguém que Deus ama, que Ele preservou, que Ele guardou. Não é na sua história que nesse momento está acontecendo o luto, a lágrima sendo derramada. Na sua história está havendo agora júbilo, porque você é alguém escolhido por Deus para fazer parte da história do seu reino nessa terra. Por isso, creia que esse é o momento de nós fazermos uma grande guinada na nossa caminhada e servirmos a Deus como nunca fizemos até então.